Você já ouviu falar em análise quantitativa? Essa é uma das estratégias mais utilizadas por grandes investidores institucionais no mundo e que também pode ser aplicada aqui no Brasil por você. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar quais fatores realmente fazem sentido no mercado brasileiro e como você que está aí do outro lado pode aplicar na prática para sua carteira de investimentos. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil. E dando sequência aos vídeos que eu publiquei nas últimas semanas, sempre aos sábados, às 8 horas da noite, aprofundando no assunto da análise quantitativa, esse é um vídeo sequência, onde eu vou apresentar justamente quais fatores podem ser aplicados aqui no Brasil para que você também consiga ter um excelente resultado. Mas antes de dar andamento a esse conteúdo, é importante que você se lembre do que de fato é a análise quantitativa e quais são as principais vantagens e características desse tipo de estratégia. A análise quantitativa nada mais é do que uma das estratégias mais utilizadas pelos grandes investidores institucionais. Então você pega os investidores mais bem-sucedidos dos últimos 20, 30 anos, como por exemplo Jim Simons, que faleceu pouco tempo atrás, foi fundador da Renaissance Technologies e comandou o fundo Medallion, que foi um dos fundos mais bem-sucedidos do mundo, tendo uma rentabilidade bruta anual superior aos 60% ao ano. Um outro grande exemplo de um grande nome da análise quantitativa, Kenneth Griffin, que ele é fundador e diretor-geral da Citadel Capital, que também é um dos fundos e uma das gestoras mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Então, atualmente, os principais profissionais do mercado utilizam esse tipo de estratégia por um motivo muito simples. As decisões tomadas dentro dessa estratégia não são tomadas por pessoas, por seres humanos que têm vieses, opiniões pessoais. Esse é um tipo de estratégia onde as decisões são tomadas simplesmente por números. Os dados vão determinar, os filtros vão te dizer quais são boas ações e quais são ações ruins para se investir. E é claro que isso não faz com que a estratégia seja perfeita, não faz com que todas as ações que você venha a comprar e vender você vá ter lucro, mas significa que na prática você consegue ter muito mais consistência na sua tomada de decisão. Além disso, um outro fator muito importante que só existe dentro da estratégia da análise quantitativa é o fato de que você consegue realizar um processo chamado backtest, onde você testa historicamente a aplicação daquela estratégia, porque as decisões são totalmente objetivas, então você consegue olhar para o passado e ver se de fato aquele método funcionou, e você vai conseguir comparar diversos dados, diversas estatísticas, igual eu vou te apresentar ao longo de todo esse vídeo, para verificar quais fatores, quais filtros efetivamente geram resultado. E vamos direto ao assunto, vamos falar a respeito do primeiro fator que funciona no Brasil, que é o fator valor. E esse é um fator muito conhecido porque ele parte da seguinte premissa: o objetivo de você aplicar essa estratégia do fator valor é para encontrar ações baratas para investir. E como que você vai conseguir encontrar esse tipo de empresa? A partir dos indicadores de preço mais conhecidos, como por exemplo, o PL, o PVP ou o EV/EBIT. 3 indicadores que olham para perspectivas diferentes, mas os 3 têm uma característica muito direta. Você quer encontrar uma ação barata para investir, com base na relação do preço pelo lucro, que é o caso do PL, com base na relação do preço sobre o valor patrimonial, que é o caso do PVP, e com base também no valor de firma, o EV, o Enterprise Value, em relação ao EBIT da empresa, o quanto a empresa lucrou antes de considerar os juros que ela pagou e os impostos que ela pagou também. E para esse modelo, para a estratégia do fator valor, eu vou apresentar para você uma metodologia que se baseia num indicador chamado PL 3 anos, e você vai conseguir verificar algumas das características gerais do fator valor aqui no Brasil, quais são os pontos positivos e os pontos negativos. E essa estratégia, que se baseia no indicador PL 3 anos, é uma estratégia pouquíssimo conhecida, até mesmo o nome você pode estar estranhando. O que é PL 3 anos? Qual que é a diferença do PL normal? O PL normal, ele vai simplesmente olhar para o preço da ação atual e vai dividir pelo quanto a empresa teve de lucro por ação nos últimos 12 meses. E o PL 3 anos, ele é calculado com base no resultado que a empresa teve nos últimos 3 anos em média. Pegando, por exemplo, 2025, da data atual, em relação aos últimos 12 meses, o mesmo se aplica a 2024, 12 meses para trás, e 2023, 12 meses para trás. Como que esse dado é efetivamente calculado? Primeira informação, LPA 3 anos, lucro por ação 3 anos. Você vai pegar justamente a média do lucro da empresa, igual eu mencionei, dos últimos 3 anos, soma os 3 dados, divide por 3, e por fim você vai dividir pelo número total de ações. Após calcular o LPA 3 anos, basta você aplicar a fórmula abaixo. Você vai pegar o preço da ação hoje,
Por exemplo, a ação está custando R$10. É esse dado que você vai colocar na fórmula, vai dividir pelo lucro por ação 3 anos, que foi encontrado na conta anterior, e vai chegar no resultado do PL 3 anos. E quanto menor for o resultado dessa divisão, mais barata está aquela ação para se investir. E por que isso? Vamos supor que o preço da ação seja 10 e o LPA seja 5. 10 dividido por 5 dá 2. O que significa esse dado? Que se no ano seguinte a empresa lucrar exatamente o mesmo que ela lucrou em média nos últimos 3 anos, ou seja, R$5 por ação, em 2 anos, depois de investir hoje na ação, você vai ter, teoricamente, o seu dinheiro de volta, porque a empresa vai lucrar nos próximos 12 meses R$5 por ação e no ano seguinte R$5 por ação. Se você pagou 10, 2 anos foi o suficiente para você ter o seu dinheiro de volta. Se, por outro lado, o PL da ação, 3 anos, fosse 10 dividido por 2, que tem como resultado 5, significa que você teria que esperar 5 anos para ter o seu dinheiro de volta com base na média do lucro dos últimos 3 anos. Então é justamente por isso que quanto menor for o resultado dessa conta, mais barata, mais atrativa está aquela ação para investir dentro da perspectiva do fator valor. E eu trouxe aqui uma estratégia que eu testei no mercado brasileiro entre o dia 8 de janeiro de 2013 a 8 de janeiro de 2024, justamente para tentar verificar se essa teoria do PL 3 anos funciona ou não. Evidentemente, eu só vou trazer para você aqui estratégias que funcionam, porque eu já testei inúmeros indicadores, inúmeras combinações, por exemplo, PL 3 anos, então onde que eu descobri que ele funciona? Porque eu já testei o indicador PL comum, o indicador PL com base na média dos últimos 2 anos, média dos últimos 3 anos, que é essa estratégia que eu vou te apresentar, PL 4 anos, PL 5 anos, testei o PVP, testei o EV/EBITDA, enfim, testei todas as combinações possíveis e verifiquei que especificamente o PL 3 anos gerou um resultado muito bom. Então, voltando aqui ao estudo. O estudo foi considerado com base na seguinte premissa. No dia 8 de janeiro de 2013, você foi lá, listou as 10 ações com os menores valores do indicador PL 3 anos e aplicou também um filtro de liquidez de R$500 mil por dia. Mas isso é só um detalhe que não importa aqui para a lógica do fator valor. Listou as 10 ações com os menores valores do PL 3 anos e investiu nelas com pesos iguais, 10% em cada. Então, se você tinha R$10 mil, você colocou R$1.000 em cada um dos ativos. Passados 3 meses, ou seja, no dia 8 de 4 de 2013, você teoricamente vendeu todas as 10 ações que você tinha na carteira, fez novamente a lista das 10 ações com os menores valores do indicador e montou uma nova carteira. Evidentemente, você não teria que ter vendido todas as ações, porque muitas delas vão se repetir. Porque, primeiro, você está pegando a média dos últimos 3 anos, então demora para uma ação sair da carteira efetivamente. E segundo, que se a ação permanece na carteira, você não tem que se livrar dela totalmente, você só vai precisar fazer um pequeno rebalanceamento. Então, dito isso, considerando uma carteira de 10 ações e considerando um rebalanceamento a cada 3 meses, o que nós temos de resultado? Enquanto a renda fixa de janeiro de 2013 a janeiro de 2024 rendeu em média ao ano 9,1%, o Ibovespa rendeu 7,3% e a estratégia PL 3 anos rendeu 14% ao ano em média. Então veja como a rentabilidade anual foi muito maior. E você pode estar observando à direita também o gráfico, a tabela, no caso, de rentabilidade ano a ano, para a estratégia, para o Ibovespa e também para a renda fixa. E o que a gente consegue observar de características? Que é uma estratégia que num ano de queda, num ciclo de queda, igual aconteceu entre 2013 a 2015, as ações caíram muito mais do que o mercado, só que, por outro lado, num ciclo de alta, as ações subiram muito mais. Por exemplo, em 2016, a carteira subiu 73%, o Ibovespa 51%. A estratégia subiu 31%, o Ibovespa 28%, ganhou novamente. Então, em 2018, subiu 49%, o Ibovespa subiu 15%. Em 2019, subiu 38%, o Ibovespa subiu 26%. Então, veja que, num cenário de alta, esse tipo de ação, as ações baratas, sobem mais, e num cenário de queda, elas também tendem a cair muito mais também. Próximo dado, que é o último dado que eu vou te apresentar sobre essa estratégia, é a evolução de R$10 mil. Então, se em 2013 você tivesse investido 10 mil na renda fixa, em janeiro de 2024, você teria R$26.133. No Ibovespa, você teria 21.600. Já na estratégia PL 3 anos, você teria R$42 mil na sua conta. Então, você teria um patrimônio muito superior ao seguir essa estratégia
em comparação aos índices de referência, e esse inclusive é um intuito de você seguir uma estratégia de investir em ações de maneira individual, seja pela estratégia da análise quantitativa, seja por qualquer outra estratégia. Só tem por que você gastar tempo, digamos assim, investindo em ações, escolhendo para tentar ter um bom resultado, se você conseguir superar o mercado, porque senão você simplesmente copia o Ibovespa. O que eu posso destacar em relação às características do fator valor? Primeira coisa, é um fator que não vai listar para você necessariamente boas ações, são simplesmente ações baratas. E muitas vezes uma ação barata, na maioria dos casos inclusive, é uma ação de uma empresa ruim, porque é uma lógica muito básica. Se uma empresa está muito barata, é porque provavelmente é uma empresa ruim. Nada fica barato de graça, né? A mesma coisa de você, por exemplo, comprar um carro. Existe um carro que custa 300 mil e um carro que custa 80 mil. O carro de 300 mil, ele custa muito mais caro do que o outro, porque geralmente ele vai ser um carro muito melhor. A chance de você encontrar um carro muito barato, que seja muito bom, é muito difícil. Mas dentro da estratégia do fator valor, esse princípio vale, então você vai pegar ações baratas, que muitas vezes são empresas ruins, só que isso não importa porque a longo prazo, como eu já te mostrei, isso gerou um resultado acima da média. Segundo fator, segunda característica importante de ser mencionada. As ações geralmente caem muito mais do que o mercado em anos de crise, justamente por serem empresas ruins, e num cenário de crise, geralmente, os juros sobem, a inflação também sobe, o desemprego aumenta e as empresas ruins são as que mais sofrem. Por outro lado, num cenário de alta, como eu já mostrei para você na tabela de rentabilidade, as ações tendem a subir muito mais do que o índice geral de mercado. Por quê? O mercado como um todo, quando ele vê que a situação econômica do país está boa, eles colocam dinheiro adoidados em diversas empresas, principalmente naquelas ações que mais caíram num cenário de crise e principalmente também nas ações que eles enxergam um determinado potencial de recuperação. Então a empresa é muito ruim, a economia melhorou, as pessoas pensam, eu vou investir naquela empresa que era muito ruim, que passou por problemas, porque a tendência e a possibilidade dela se recuperar vai me gerar um grande ganho. Então esse é um dos motivos possíveis pelos quais esse tipo de empresa do fator valor se dão bem dentro de um cenário de alta. Próximo fator que eu trago para vocês é o fator qualidade, que serve para avaliar uma característica totalmente diferente. O fator qualidade, ele serve para você avaliar, analisar, buscar encontrar empresas de alta qualidade, bons negócios para ser sócio. E como que isso é feito? A partir de indicadores de rentabilidade ou indicadores de eficiência, como por exemplo, o ROI, que mede o quanto a empresa gera de resultado com base no lucro em relação ao patrimônio da empresa. Temos também o indicador ROIC, que é um outro indicador de rentabilidade. A margem bruta, a margem líquida, enfim, tanto indicadores de rentabilidade quanto indicadores de eficiência funcionam muito bem. E o primeiro dado que eu vou te apresentar, o primeiro estudo que funcionou muito bem aqui no Brasil é com base em um indicador muito conhecido de eficiência, que é a margem líquida, e é um dos indicadores mais simples de serem calculados. Você vai pegar o lucro da empresa, vai dividir pela receita da empresa e vai multiplicar por 100 para ter o dado em percentual. Quanto maior for a margem de lucro líquida da empresa, melhor é aquela ação para se investir. E vamos agora aos resultados dessa estratégia entre janeiro de 2013 a janeiro de 2024. Então, ao longo desse período, uma carteira de 10 ações com pesos iguais e com rebalanceamento trimestral gerou uma rentabilidade anual de 10,1%, enquanto o Ibovespa rendeu 7,3% e a renda fixa 9,1%. Então você já consegue perceber que uma boa estratégia de fator qualidade gerou um resultado muito menor do que uma boa estratégia do fator valor, que eu te apresentei no caso do PL 3 anos. Então isso já é para ligar um sinal de alerta que geralmente aqui no Brasil o fator valor apresenta um resultado muito melhor. E veja aqui com base na tabela de rentabilidade também. Ela é uma estratégia que geralmente num cenário de queda do mercado ela tende a cair um pouco menos, então você pode estar observando que em 2013, enquanto o Ibovespa caiu 17%, a estratégia caiu 5%. No ano seguinte, a estratégia caiu um pouco mais que o Ibovespa, e em 2015 caiu menos que o Ibovespa novamente. Então, geralmente, quando você pega uma boa empresa, ela cai menos quando o mercado cai, só que num cenário de alta não vai significar que necessariamente ela vai subir mais do que o mercado, então era uma estratégia um tanto quanto imprevisível quando a gente olha para os cenários de alta, como você pode estar vendo justamente nessa tabela. E por conta da menor diferença de rentabilidade anual, a evolução patrimonial, a discrepância em relação ao Ibovespa e ao CDI também foi muito menor. Então, 10 mil no Ibovespa
se transformaram em 21.600 em janeiro de 2024. Na renda fixa, 10 mil viraram 26 mil. E na estratégia margem líquida a um ano, 10 mil se transformaram em 28.784. Próxima estratégia, que é a segunda e última dentro do fator qualidade, pega o indicador ROIC 2 anos. E qual a diferença do ROIC 2 anos para o ROIC normal? Você vai pegar a média dos últimos 2 anos. Você vai calcular o ROIC com base em 2025, pegar o ROIC com base em 2024, dividir por 2 e você vai chegar na média desse período. Mostrando aqui efetivamente o ROIC, como ele é calculado. Você pega o EBIT da empresa, menos os impostos que ela pagou, e divide pelo capital total empregado nas suas operações, que é o patrimônio mais a dívida do negócio. Com base nisso, você vai ter o ROIC 2025, vai calcular o ROIC 2024, dividir por 2 e vai chegar no ROIC 2 anos. E essa foi uma estratégia que rendeu bem mais do que a da margem líquida, 13,3% ao ano, enquanto o Ibovespa e o CDI renderam o mesmo dos outros dados. A gente percebe aqui que é uma estratégia que funcionou muito bem aqui até mais ou menos 2019, superando com bastante folga o Ibovespa na maior parte dos anos, só que de 2020 para cá ela vem penando para conseguir superar o mercado. A gente pode perceber também que a discrepância agora sim é bem maior em relação a outra estratégia. 10 mil na renda fixa viraram 26, 10 mil no Ibovespa, 21 mil, já na estratégia ROIC 2 anos, 10 mil se transformaram em 39.485. E quais características que eu posso apontar como sendo as principais desse tipo de metodologia dentro do fator qualidade? Primeiramente, geralmente as empresas que aparecem dentro desses filtros são boas empresas, bons negócios, justamente porque não tem como uma empresa muito ruim ter um bom ROIC médio dos últimos 2 anos. Ou dificilmente uma empresa muito ruim consegue se encaixar nas empresas de maior margem líquida do mercado financeiro. Então, geralmente, essas empresas são boas. Por outro lado, essas ações geralmente são mais caras, né? Quando a gente olha, por exemplo, o PL dessas empresas, geralmente são empresas supervalorizadas, mas isso é normal de acontecer. Tudo aquilo que é muito bom, geralmente, tem um preço mais elevado. Por fim, o resultado ele é menos correlacionado com o Ibovespa. Então, tanto a estratégia do ROIC quanto a estratégia da margem líquida, como eu te apresentei, tem uma baixa correlação com o mercado. Eu vou voltar aqui para você verificar isso. Então, em vários anos onde o Ibovespa subiu, né, por exemplo, 2020 e 2022, a estratégia caiu. E em momentos onde o Ibovespa caiu absurdamente, a estratégia caiu muito pouco. Por exemplo, aqui em 2015, o Ibovespa caiu 18, a estratégia caiu 2,7. Ou em 2021, o Ibovespa caiu quase 18, a estratégia caiu 0,7. Então, uma queda muito menor. Isso também se aplica ao indicador margem líquida ou a qualquer outro indicador que você venha a testar e decida executar na sua carteira com base no fator qualidade. Próximo fator que eu trago para vocês, que também funciona muito bem no Brasil, é o fator crescimento, que mede uma coisa muito simples. Você vai querer empresas, você vai buscar empresas com um alto crescimento no seu resultado. E qual resultado eu estou falando? Crescimento na receita líquida, crescimento no lucro líquido, crescimento no EBIT ou até mesmo o crescimento no lucro bruto daquele negócio. Você pode estar observando aqui que para esse estudo que eu vou te apresentar, eu estou considerando o crescimento do lucro líquido da empresa nos últimos 3 anos. E como esse dado é calculado? Você vai pegar o lucro da empresa em 2025, sempre olhando para os últimos 12 meses, vai dividir pelo lucro em 2022, divide um pelo outro, menos 1, multiplica por 100 para você ter o dado em percentual, e você vai pegar, evidentemente, as empresas com os maiores crescimentos. E a gente consegue observar que no mesmo período de sempre, enquanto o CDI rendeu 9,1 ao ano, o Ibovespa 7,3, a carteira do crescimento, 3 anos, apresentou uma rentabilidade média anual de 15,7, então um ganho muito, muito maior. A gente percebe aqui que em vários anos de queda, principalmente na crise grave que aconteceu no Brasil entre 2013 a 2015, a carteira segurou muito bem, justamente porque a gente está olhando para empresas que crescem. Então, mesmo num cenário muito ruim, geralmente esse tipo de empresa consegue segurar muito bem a carteira, que foi o que de fato aconteceu numa das maiores crises que nós tivemos. Descendo aqui para a tabela de evolução patrimonial, 10 mil na renda fixa viraram 26, 10 mil no Ibovespa viraram 21 mil e 10 mil na estratégia se transformaram em 49 mil reais, uma evolução patrimonial muito mais significativa. E o que a gente pode destacar dentro
desse tipo de estratégia dentro da estratégia do fator crescimento. Primeiro ponto, tanto empresas boas quanto empresas ruins podem apresentar um alto crescimento. E você pode estar se perguntando, como que uma empresa ruim pode crescer? Às vezes a empresa cresce abrindo mão da sua qualidade. Por exemplo, a empresa tem uma margem de 10% ao ano, por exemplo. E ela, para crescer, ela aceita perder margem para simplesmente aumentar a sua receita ou aumentar o seu lucro, mesmo que a margem da empresa caia bastante. Vou te dar um exemplo. A empresa nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos multiplicou por 10 a sua receita, mas multiplicou por 3 o seu lucro. Então veja, se a receita cresce mais do que o lucro, naturalmente a margem de lucro dela acabou diminuindo. O que significa que ela, em tese, abriu mão da sua qualidade para crescer. Então, naturalmente, esse tipo de empresa vai acabar aparecendo dentro dos filtros de crescimento, porque a gente está só olhando para esse filtro em específico. Da mesma forma que boas empresas, bons negócios, também podem aparecer. Por exemplo, o caso da WEG, que é uma das empresas de maior qualidade da nossa bolsa. É uma empresa que conseguiu crescer muito bem a sua receita, o seu EBIT, o seu lucro bruto e também o seu lucro líquido. Então, se você filtrar, por exemplo, 10, 20 ou 30 ações bem classificadas dentro do crescimento do lucro, provavelmente a WEG é uma das empresas que podem acabar aparecendo. Então, os tipos de negócio que vão aparecer dentro desse fator são muito diversos. Tem boas empresas e também tem empresas ruins. Por fim, algumas empresas com resultados não recorrentes também podem acabar aparecendo. Por quê? Porque vamos supor que, voltando para fora, em 2022, a empresa teve um lucro muito abaixo da média, porque a empresa teve que pagar uma multa para o governo porque ela devia impostos vindos de anos anteriores, por exemplo. E em 2025, ela vendeu um ativo dela, ela vendeu uma fábrica, vendeu um terreno, por exemplo. Então, em 2022, o lucro é muito abaixo do que deveria ser, e em 2025, muito acima do que deveria ser. Então, se a gente pega esse recorte de 3 anos em específico, pode ser que o crescimento seja muito acima do que, de fato, a empresa cresceu só olhando para suas operações normalizadas. Então, é possível que empresas desse tipo venham a aparecer na carteira e, no geral, para qualquer fator que eu for te apresentar nesse vídeo, é possível aparecer sim empresas com resultados não recorrentes, tanto positivos quanto negativos, o que pode evidentemente afetar no curto prazo a rentabilidade da sua carteira dentro daquele fator. Fator crescimento finalizado. Vamos falar a respeito agora do fator volatilidade, que é um fator pouco conhecido, pouco falado, mas muito funcional, principalmente quando você usa ele em conjunto com outro fator. E o que é o fator volatilidade? Você vai buscar por empresas que, geralmente, o ideal é você buscar empresas de baixa volatilidade, que vão ter um baixo sobe e desce no preço das suas ações. E existe também, é claro, a possibilidade de você investir em empresas com uma alta volatilidade. E dependendo do cenário do mercado, pode fazer sentido investir em um tipo ou em um outro tipo. Por exemplo, num cenário de queda, quando você tem ações de baixa volatilidade, geralmente a sua carteira tende a cair menos do que o mercado, porque o sobe e desce normal daquelas ações é menor que a média. Por outro lado, num cenário de alta do mercado, investir em ações de alta volatilidade tende a gerar para você um resultado melhor, justamente porque elas têm um sobe e desce mais agressivo que a média, e se a média subiu, a tendência é que esse tipo de empresa com alta volatilidade suba mais do que a média também. E quais são alguns dos indicadores que podem ser utilizados? O próprio dado de volatilidade, você pode olhar também para o beta, que mede a volatilidade da ação em comparação ao mercado, então são os principais dados que vão acabar sendo utilizados para isso. E dentro do mercado brasileiro, ao invés de eu apresentar para você um estudo que efetivamente eu realizei, e mais à frente nesse vídeo, inclusive, vou apresentar um estudo em específico, unindo o fator volatilidade com um outro fator, que eu vou falar em alguns minutos, eu vou apresentar para você um índice do mercado brasileiro que pega simplesmente as ações de baixa volatilidade dentro do índice Ibovespa. E esse é um índice de código IBLV, que é simplesmente uma simplificação do nome completo Índice Ibovespa Smart Low Volatility B3, ou seja, índice que pega as ações de baixa volatilidade. E existe um PDF, que você pode encontrar no próprio site da B3, especificando todos os filtros de maneira detalhada, mas resumidamente, para a empresa entrar nessa carteira dentro desse índice, primeiro, ela precisa fazer parte do índice Ibovespa, certo? E ela precisa estar entre as 33% das empresas elegíveis por liquidez,
com as menores médias móveis suavizadas de 252 dias da volatilidade anualizada. Então, ao invés de utilizar a volatilidade ou beta, eles usam o dado das médias móveis, que é um indicador técnico também bastante conhecido. E quais são as ações que estão presentes dentro dessa carteira? Eu peguei com base no dia 25 de setembro, então pouco tempo atrás em relação ao que você está vendo esse vídeo, e a gente percebe que é uma carteira com 26 ativos. Então temos aqui Allos, Ambev, BB Seguridade, Bradespar, enfim, geralmente empresas grandes que têm um baixo sobe e desce, e você pode estar observando também a participação de cada um desses ativos dentro da carteira, então veja que não tem nenhuma ação que tenha um peso muito grande ou nenhuma ação que tenha um peso muito pequeno, então é uma carteira muito bem diversificada. E o que a gente consegue perceber de rentabilidade histórica, comparando essa carteira do índice IBLV, comparando com o CDI, o Ibovespa e o IPCA. Eu peguei essas informações no site chamado Mais Retorno, que inclusive é um site muito interessante para fazer esse tipo de simulação, entre 23 de setembro de 2003 e 8 de setembro de 2025, então é um período bastante longo. O que a gente percebe? Em vermelho, esse tipo de ação, as ações de baixa volatilidade do Ibovespa, rendeu muito mais que o Ibovespa que está em laranja. No total, essa carteira rendeu 1.600%, é claro que não são essas mesmas ações que estavam em 2013, então é uma carteira dinâmica que muda com o tempo, mas o princípio, os filtros são os mesmos. Então essa carteira, esse índice, rendeu 1.600%, enquanto o CDI rendeu 867%, o Ibovespa 783% e a inflação, o IPCA, 233%. Então uma diferença gritante no longo prazo. E quando a gente transforma em rentabilidade anual, a gente percebe também essa diferença gritante. As ações de baixa volatilidade apresentaram um retorno médio anual de 13,8%, o Ibovespa 10,4%, a renda fixa 10,9% e a inflação, o IPCA, 5,6% ao ano. Então, claramente, quando você filtra ações de baixa volatilidade, você consegue, na média, superar o mercado. E quais são as características desse fator? Quais são as características das empresas que se encaixam nesse fator? Primeiro ponto é que tanto empresas boas quanto empresas ruins podem aparecer dentro desse filtro. Então, a gente pode estar até evidenciando isso com base nas ações que apareceram. Então, vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui de uma empresa boa. Engie Brasil, uma empresa de alta qualidade, ou o Banco Itaú, que é um dos principais bancos do nosso país. Ao mesmo tempo que tem empresas como, por exemplo, a Ambev, que é uma ação de baixa volatilidade, só que é uma empresa que praticamente não consegue crescer. Se você pega o histórico da cotação da empresa, ela já está há mais de 5 anos andando de maneira lateralizada. Então não é que a Ambev seja uma péssima empresa, mas se provou como sendo um investimento muito ruim. Quando você aplica o filtro de baixa volatilidade, esse tipo de empresa pode acabar aparecendo. E o segundo ponto, tá? Não existe nenhum tipo de filtro de característica do negócio. Então você não está olhando para o preço da ação, no sentido de ser uma ação barata ou não, com base nos indicadores de preço, você não está olhando se a empresa conseguiu crescer as suas operações, você não está olhando se a empresa apresentou qualidade nas suas operações, você está olhando para o comportamento do sobe e desce da ação. Então, se o sobe e desce é pouco, é uma empresa que pode entrar na sua carteira, independentemente do fato de ser um bom ou um mau negócio. Então, essa é uma característica muito peculiar desse fator. Fator volatilidade finalizado, vamos falar agora do fator momentum, que também é um fator pouquíssimo falado, mas muito funcional, principalmente se você combinar o fator momento com um outro fator que eu já falei alguns minutos atrás. E o que é o fator momento? Ele serve para você comprar ações que já se valorizaram nos últimos meses, você pegar ações em uma boa tendência, porque existem inúmeros estudos feitos tanto no mercado americano quanto no mercado brasileiro que comprovam que se você investir em uma ação que nos últimos meses se valorizou, a tendência é que essa ação permaneça se valorizando e, consequentemente, você consiga surfar na alta daquele ativo. E quais são alguns dos indicadores que podem ser utilizados para encontrar esse tipo de empresa? O próprio fator momentum, que é um indicador técnico, você simplesmente pode olhar para a alta das ações nos últimos meses. Por exemplo, eu vou pegar as ações que mais subiram no último ano e investir nessas empresas. Isso vai gerar um bom resultado. Você pode olhar para outros indicadores técnicos também, como por exemplo média móveis, que é utilizado para volatilidade, mas também pode ser utilizado para encontrar ações com base no fator momento. E eu vou começar apresentando o histórico no exterior, para você efetivamente ver que é uma estratégia funcional, e logo depois eu apresento o histórico da aplicação aqui no Brasil.
Então vamos lá. No exterior, a gente pode estar observando nesse estudo, que foi feito entre 1980 a 2010, então é um estudo de 30 anos, um estudo bem longo e que vai efetivamente mostrar dados que de fato são úteis. O que a gente observa? Em vermelho, nós temos que se você tivesse investido num conjunto de ações em momentum negativo, ou seja, empresas que estavam se desvalorizando nos últimos meses em relação à data que você comprou, você teria tido o pior resultado de todos. Em preto, temos a rentabilidade do índice S&P 500, que foi muito melhor do que as ações em momentum negativo, e em verde, se você tivesse só investido nas ações com base no fator momentum positivo, só ações que subiram nos últimos 12 meses, 6 meses, enfim, eu não sei exatamente o prazo desse estudo que foi feito nos Estados Unidos, mas é algo que de fato comprova que você investir em ações que subiram nos últimos meses gerou um resultado acima da média do mercado e acima de um conjunto de ações que apresentaram um momentum negativo. E aqui no Brasil eu fiz um teste para verificar se de fato isso funciona. E qual que foi o critério utilizado? Eu investi simplesmente nas 10 ações que mais subiram nos últimos 6 meses, considerando a alta da ação e considerando também o dividendo que a empresa pagou no meio do caminho. O que a gente consegue observar? Enquanto o Ibovespa rendeu 7,3 ao ano e a renda fixa 9,1, a estratégia de momentum rendeu 10,3 ao ano. Então uma rentabilidade um pouco acima só da renda fixa, mas consideravelmente acima do Ibovespa, onde a diferença foi maior. A gente percebe aqui que é uma estratégia que tem uma correlação muito, muito pequena com o mercado. Então veja que de 2013 a 2015, enquanto o Ibovespa derreteu, a estratégia rendeu muito bem. Em 2016, quando o Ibovespa disparou, a estratégia caiu. Em 2020, o Ibovespa subiu, a estratégia caiu. Então veja que é uma estratégia muito diferente das outras que eu apresentei anteriormente. Olhando agora para a evolução patrimonial, 10 mil no Ibovespa viraram 21 mil, na renda fixa 26 mil, na estratégia 29 mil. E vemos aqui, por último, as características das empresas que podem aparecer dentro do fator momento. Primeiro ponto, tanto empresas boas quanto ruins podem ter se valorizado, isso é mais do que comum, então péssimas empresas podem estar subindo bastante, estarem sujeitas a entrar na carteira. Segundo ponto, que também se aplica ao fator volatilidade que eu mencionei. Não tem qualquer filtro de preço, se a ação é barata ou não, isso é indiferente. Não tem filtro de qualidade, é indiferente se é um bom ou mau negócio. É indiferente se a empresa apresentou crescimento ou não. Então são informações completamente irrelevantes. E um outro ponto também, que eu já mencionei no início, quando eu falei do fator momento, é que é uma estratégia muito boa, né? Um fator muito bom de ser utilizado com outros fatores. Então não dá para você utilizar, não é recomendado você usar só o fator momentum para investir. É interessante você usar o fator momentum, por exemplo, com o fator valor. Então você vai pegar uma ação barata que ao mesmo tempo subiu. Ou você vai pegar uma ação de alta qualidade que nos últimos meses também subiu. Quando você combina o fator momentum com um outro fator, para você olhar uma característica do negócio em si, você tende a ter um resultado muito melhor. Próximo fator que eu trago para vocês é o fator dividendo, mas antes da gente entrar no fator dividendo, é importante que você já curta esse conteúdo e se inscreva no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos. E lembrando que todos os dias, de domingo a domingo, às 8 horas da noite, temos vídeos novos por aqui. Vamos agora continuar. Fator dividendo. O intuito desse fator é encontrar boas pagadoras de dividendos. Então, se você quer uma empresa que paga bons dividendos, é justamente esse fator que você deve focar. E como que isso pode ser feito? Principalmente com base no indicador dividend yield, que é o melhor de todos, mas você pode olhar também para outros dados, como por exemplo, o crescimento dos dividendos, que é muito comum de ser utilizado no exterior, ou também o próprio indicador payout, que mede o quanto a empresa pagou de dividendos em relação ao quanto ela lucrou. E para esse estudo que eu vou te apresentar, é um estudo bastante direto. Você vai simplesmente olhar para as empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. Então você vai pegar o dividendo que a ação pagou nos últimos 12 meses, de maneira somada, dividir pelo preço atual da ação e vai chegar no indicador dividend yield. E vai investir sempre nas 10 ações com os maiores valores desse dado. Pode parecer muito arriscado, mas é o que de fato funcionou no mercado, uma estratégia simples, mas muito rentável. Veja só, enquanto a renda fixa de 2013 a 2024 rendeu 9,1 ao ano, o Ibovespa 7,3 ao ano, a estratégia do dividend yield rendeu 17% ao ano, um ganho muito, muito alto.
Veja só que no longo prazo é uma estratégia muito funcional, então veja que na maioria dos anos a carteira subiu, e quando ela caiu, que caiu bastante, entre 2014 e 2015, rapidamente ela conseguiu se recuperar nos anos seguintes. Você pode estar vendo aqui pela evolução patrimonial, que foi a estratégia que mais conseguiu causar discrepância em relação aos índices. 10 mil na renda fixa viraram 26 mil, 10 mil no Ibovespa viraram 21 mil e 10 mil no dividend yield, na estratégia do dividend yield, do fator dividendo, viraram 56 mil reais. Características do fator. Tanto empresas boas quanto empresas ruins podem aparecer nessa estratégia, porque elas podem pagar dividendos, então um péssimo negócio pode simplesmente pagar bons dividendos. Pega o caso, por exemplo, da Oi. Ela entrou em recuperação judicial pela primeira vez por volta de 2015 a 2016, mais ou menos. Só que anos atrás, a empresa já vinha apresentando problemas e a empresa sempre foi uma boa pagadora. Então, se você tivesse investido na Oi no passado porque ela pagou bons dividendos, você poderia ter sim um péssimo resultado, pelo menos no curto prazo, e até mesmo olhando para a rentabilidade da estratégia entre 2014 e 2015, é muito possível que a Oi tenha aparecido na carteira em algum momento, mas é claro que isso não impediu da estratégia ser muito funcional a longo prazo. E a próxima característica importante de ser mencionada é que empresas com dividendos não recorrentes também podem aparecer. Então, às vezes, a empresa vendeu um bem, vendeu uma propriedade e decidiu pagar um dividendo absurdo. 20%, 30% de dividend yield, você já deve ter visto casos assim. Então, esse tipo de empresa também tem chance de aparecer dentro do fator dividendo, caso você olhe só para a média de um ano. Tá? É claro que você pode olhar para uma média de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, por exemplo, para você tentar mitigar esse tipo de risco. E agora que eu já te apresentei todos os fatores que efetivamente funcionam para se investir no Brasil, eu vou te apresentar o principal fator, o mais conhecido, que não funciona no Brasil e que funciona em muitos locais do mundo. Você já deve ter escutado falar sobre o investimento através de ETFs. Então, muitas pessoas falam, inclusive eu também falo, que é muito bom você investir no exterior através de um ETF, por exemplo, o SPY, IVV ou VO, que investe no índice americano S&P 500, o que de fato é verdade. Por quê? Porque quando você investe num conjunto de ações grandes, num conjunto de ações médias ou num conjunto de ações pequenas em um país mais desenvolvido, como por exemplo os Estados Unidos, você consegue a longo prazo ter um bom resultado, algo que não se aplica ao mercado brasileiro, porque nós temos características muito peculiares que são muito negativas, que fazem com que os índices gerais de mercado não gerem um resultado tão bom assim. E é justamente disso que eu vou falar, sobre o fator tamanho, que é um fator que não funciona no nosso país, que busca selecionar empresas com base no seu valor de mercado. Então existem empresas grandes, como por exemplo que eu mencionei do S&P 500, existem as mid caps, que são as empresas intermediárias, e as small caps, as empresas pequenas. E todas essas categorias de empresas aqui no Brasil, e como nós temos poucas companhias na bolsa, né, por volta de 300, 400, a gente nem consegue filtrar entre empresas médias, né? Mas pegando empresas grandes, através do Ibovespa, ou empresas pequenas, small caps, olhando para o índice de small caps, ambos os índices apresentaram uma rentabilidade muito, muito baixa, abaixo da renda fixa e até mesmo abaixo da inflação em determinados intervalos. E a gente pode estar observando aqui pelo histórico da própria Bolsa Brasileira. Novamente, eu peguei esse gráfico do mais retorno, e nós temos aqui um estudo entre 23 de setembro de 2008 a 8 de setembro de 2025. O que a gente observa? No início do período, tanto o Ibovespa, em laranja, quanto em cinza, o índice de small caps, apresentou uma queda grande por conta da crise de 2008, mas desde então de 2008 até agora, 2025, que é um prazo muito longo, tanto o Ibovespa, que pega empresas grandes, quanto o SMLL, que pega empresas pequenas, rendeu menos do que a renda fixa. E assim, muito menos do que a renda fixa. Não foi uma diferença pequena, foi uma diferença absurdamente grande. E você pode estar observando nessa tabela, que converte a rentabilidade total em rentabilidade anual. Então a renda fixa no período rendeu 9,7 ao ano, em média, o Ibovespa 5,7, as empresas small caps 5,7 e o IPCA 5,7. A diferença basicamente não existe na rentabilidade anual, porque a rentabilidade total foi basicamente a mesma, como você pode estar vendo. 157% para o Ibovespa, 155,9% para as ações small caps e 156,8% para o IPCA.
Então veja que claramente investir em empresas grandes ou empresas pequenas, só olhando para essa característica, não faz o menor sentido na Bolsa Brasileira. Então é uma péssima estratégia, é um fator que não funciona no Brasil. Novamente, olhando para os motivos pelos quais isso não funciona. Né? Primeira coisa, quando a gente olha para o PIB, veja que o PIB brasileiro cresce de maneira instável. Então, em vários momentos, ele dispara, depois ele derrete, ele dispara, depois ele derrete, dispara, depois derrete, dispara, depois derrete, depois dispara. E nesses momentos onde o PIB derrete, é justamente os momentos onde essas grandes empresas ou empresas pequenas acabam derretendo também. Então, para você investir no Brasil efetivamente, você precisa fazer stock picking, ou seja, você precisa investir em um conjunto de ações mais limitados. Você não pode investir num ETF geral que pega 70, 80 empresas, porque geralmente isso não funciona bem. Diferentemente dos Estados Unidos. Veja só como que a economia americana, o PIB americano, cresce de uma maneira muito mais consistente. Então ele dispara, surgem crises. Por exemplo, 2000, né? Tivemos aqui uma crise, só que depois subiu de novo. 2008, crise, depois subiu de novo. Crise subiu de novo. Não é igual o Brasil que sobe, aí uma crise dura 5, 8, 10 anos para voltar. Igual o PIB atual, né? Que nunca mais voltou ao patamar que atingiu por volta ali de 2010. Então, é uma característica muito comum do Brasil. Não estou dizendo que isso é bom ou que é ruim, né? Geralmente isso é ruim para os brasileiros em si, mas falando de uma perspectiva de investidor. Isso não necessariamente é ruim, só diz que você precisa investir de uma maneira diferente. Próximo dado, né, quando a gente olha para o próprio Ibovespa, né, e para o S&P 500, a gente percebe justamente a variação dos índices da mesma forma que acontece com o PIB. Veja só, Bolsa Brasileira de 2000 a 2025 em reais. Queda longa, depois alta. Queda longa, depois alta. Queda longa, depois alta. Queda, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o tempo todo. É uma volatilidade muito maior do que, por exemplo, a Bolsa Americana, que passa por ciclos mais longos de alta. Então veja só. Crise nos anos 2000, depois uma alta longa até 2008. Crise de 2008, depois uma alta longa. Claro que no meio do caminho existe volatilidade, isso é normal, mas veja que o movimento, a tendência de alta é muito mais longa. E as crises são mais pontuais, geralmente. Então, crise aqui em 2020, depois a bolsa disparou. Crise aqui por volta de 2021, 22 e 23, onde os juros começou a subir. Bolsa cai, depois a bolsa sobe. Então veja que tem muito mais sobe e desce na bolsa brasileira, tem muito mais movimentos, principalmente por conta do nosso cenário político, que influencia diretamente. Por exemplo, aqui em 2010 a 2015 e 2016. Essa queda aconteceu durante o governo Dilma. Né? Nos Estados Unidos, nós não tivemos governos Dilma que afetaram o mercado. Algo que aconteceu no Brasil. Então veja, nas crises globais, onde a bolsa americana cai, a bolsa brasileira cai. 2008, aqui no início dos anos 2000, em 2020 também na pandemia, em 2022, 2023, ali por volta do momento onde os juros começou a subir, a bolsa americana também caiu. Só que nessa crise, por exemplo, que é uma crise só do Brasil, a bolsa americana subiu absurdamente, subiu praticamente em linha reta. Então esse também é um dos motivos pelos quais investir no fator tamanho no Brasil não faz tanto sentido assim. E um outro problema é em relação à nossa economia que não se adapta. Então veja só, as 10 empresas mais valiosas do Brasil são quais? Petrobras, que é uma empresa da economia antiga, a Nubank, que é uma empresa em tese inovadora, mas atua num setor muito antigo, que é o setor financeiro, Itaú, mesma coisa, Vale, BTG, Santander, Bradesco, que são empresas da economia antiga, temos aqui a Vale, novamente, que é uma empresa também da economia antiga, a Ambev, a mesma coisa, e a VEG e a Klabin. Enfim, empresas da economia antiga, não tem nenhuma empresa de tecnologia grande e valiosa no nosso país. Agora veja, as empresas mais valiosas dos Estados Unidos. Nvidia, que é uma empresa da nova economia, a Apple, a Microsoft, a Alphabet, que é a Google, a Amazon, a Meta, dona do Facebook, Instagram, a Broadcom, que é uma empresa de microchips, que também é da nova economia, a Tesla, a mesma coisa, Berkshire Hathaway, que é uma empresa da economia antiga, mas que também investe na nova economia, porque a principal participação foi a Apple nos últimos anos, e temos, dentre as 10, uma única da economia bem antiga mesmo, que é um banco, o JP Morgan. Então veja que a dinâmica das empresas mais valiosas também interfere no resultado do fator tamanho, porque veja só, a economia americana há 20 anos atrás não tinha essas empresas novidades, né, dentre as mais valiosas, porque muitas delas
nem mesmo existiam, nem mesmo geravam lucro, como é o caso, por exemplo, do Facebook, que nem existia lá em 2000. Só que essas empresas foram surgindo, foram dominando o mercado e se tornaram muito valiosas. Então, quem investiu no fator tamanho, nas empresas grandes, ou até mesmo nas small caps, conseguiu surfar nessa alta. Agora no Brasil, você pega 10 anos atrás, 20 anos atrás, a Petrobras estava entre as principais, o Itaú, a Vale também estava, o Ambev também estava, o Bradesco também estava, a WEG também estava, se você pega ali dos últimos 10 anos, enfim, as empresas não mudam tanto assim. Então esse é um péssimo sinal quando você quer investir dentro desse fator tamanho. Então já saiba que fator tamanho, fator de empresas grandes, empresas médias ou empresas pequenas, só olhando com base nessa perspectiva, vai gerar para você um resultado ruim. E agora que você viu quais fatores funcionam, quais fatores não funcionam no nosso país, você precisa saber como efetivamente você pode utilizar esses fatores para investir no Brasil, para encontrar boas ações, para ter um resultado acima da média. Eu vou mostrar para você duas maneiras de você aplicar através de duas estratégias diferentes que olham para combinações de fatores diferentes. E no geral, quando a gente fala da aplicação da estratégia de análise quantitativa, justamente existem essas duas possibilidades. Você pode utilizar um fator só, por exemplo, eu só quero olhar para o fato da ação ser barata. Você só usa o fator valor. Eu só quero olhar para o fator da empresa ter qualidade. Você pode só usar um indicador de qualidade. Só que o mais recomendado, o melhor, o que vai te trazer uma maior segurança e maior retorno a longo prazo, é você combinar fatores. Por exemplo, pegar ações baratas e ao mesmo tempo de qualidade. Pegar ações de dividendos e ao mesmo tempo que subiram nos últimos meses. E o intuito desse momento, dessa parte do vídeo, é apresentar para você duas estratégias que eu apresento para os meus alunos, sendo que uma delas, inclusive, é a que eu aplico efetivamente na minha carteira de investimentos, para você verificar o resultado histórico e como que esse tipo de estratégia consegue trazer clareza para você, investidor, aplicar para simplesmente escolher as melhores ações de maneira totalmente objetiva. E o primeiro exemplo, a primeira estratégia, que é uma estratégia que eu chamo de dividendos mais baixo risco. E como o próprio nome já diz, é uma estratégia que usa o fator dividendo para pegar ações com boa consistência. Então eu não olho, por exemplo, só para o dividendo dos últimos 12 meses. Eu olho para uma média histórica, justamente para ter um filtro um pouco melhor. E eu olho também para o fator volatilidade. Então, ao mesmo tempo que você vai estar investindo em empresas boas pagadoras, com consistência, você vai estar investindo em ações com um baixo sobe e desce, que vai proporcionar para você uma segurança muito grande. E vamos agora para o resultado dessa estratégia. Então, entre janeiro de 2013 a julho de 2025, e você pode estar se perguntando agora, por que esse estudo ele pega um período mais recente? Por um motivo muito simples. Aqueles estudos que eu apresentei anteriormente, que iam até janeiro de 2024, eu fiz há muito tempo atrás, ali no início, no meio de 2024, e à medida que eu fui encontrando as melhores estratégias, eu fui atualizando só os estudos dessas boas estratégias, como é o caso dessa. Então, nesse período, de janeiro de 2013 a julho de 2025, enquanto o CDI rendeu 9,4 ao ano, o Ibovespa 6,8, a estratégia rendeu 18,5. Veja que é um ganho muito maior do que qualquer outra estratégia que eu te apresentei até agora nesse vídeo. Veja que é uma estratégia que consegue entregar o que promete. Então, como a gente quer boas ações com bons dividendos, geralmente essas ações vão ter um sobe e desce menor, e além disso, quando a gente aplica ainda mais o fator volatilidade, o sobe e desce é ainda menor. Veja que num ano de crise, como por exemplo em 2015, enquanto o Ibovespa caiu 18,7, a estratégia caiu apenas 1,3. Ou em 2021, o Ibovespa caiu quase 18, a estratégia caiu 1,3 apenas. Ou em 2024, o Ibovespa caiu quase 10 e a estratégia caiu 0,9 apenas. Se você tivesse investido 10 mil em janeiro de 2013 no CDI, hoje você teria por volta de 30 mil, no Ibovespa por volta de 22 mil, já na estratégia 83 mil reais, e essa é uma estratégia muito boa para você que quer ter uma renda passiva muito consistente, quer ter uma renda bastante previsível na sua conta, porque são empresas que realmente têm uma boa consistência e ao mesmo tempo quer ter uma baixa volatilidade no seu patrimônio como um todo, porque às vezes você é um investidor mais conservador, um investidor moderado, não fica confortável em ter um sobe e desce tão grande no patrimônio. Já agora, a segunda estratégia é uma estratégia bem diferente, que tem como foco o total retorno, é buscar o máximo retorno que você puder no seu patrimônio, com base em dois fatores.
e essa é uma estratégia que eu chamo de método valor-momento, que é a estratégia que eu, pessoalmente, aplico na minha carteira. O fator valor, para encontrar ações baratas, e o fator momento, para encontrar ações que subiram bem nos últimos meses. E o que a gente tem de resultado? Entre janeiro de 2013 a julho de 2025, enquanto a renda fixa rendeu 9,4% ao ano, o Ibovespa rendeu 6,8% e o método rendeu 26,1%. A gente percebe que é uma estratégia bem mais arriscada, então em vários momentos ela cai bastante, por exemplo, em 2014, que caiu 15%, em 2020, que caiu 12%, ou em 2024, que caiu 3,7%. Mas, no geral, o ganho total foi muito maior, principalmente por conta dos anos de alta. Veja só, em 2019, enquanto o Ibovespa subiu 26%, o método subiu 118%, ou em 2017, enquanto o Ibovespa subiu 28%, o método subiu 87%. E vendo a evolução patrimonial, a gente percebe uma grande discrepância. A renda fixa fez 10 mil virar em 30, o Ibovespa fez 10 mil virar em 22 e o método fez 10 mil virar em 181 mil reais. Então, um crescimento patrimonial muito mais significativo, justamente porque o foco desse método é olhar simplesmente para o máximo retorno. O maior ganho que você pode ter possível está justamente nesse método. E para que você tenha um pouco de visão mais objetiva sobre o porquê eu falei no início desse vídeo que é uma estratégia bastante clara para você saber onde investir, é porque simplesmente você pode aplicar filtros com base em indicadores claros para saber as melhores ações. Então você não tem que ficar tentando adivinhar quais ações são boas, comparando empresa por empresa, lendo seus relatórios, não. Você não precisa fazer nada disso. É só aplicar os filtros e eles vão te dizer os melhores ativos. E eu trago como exemplo algumas boas ações, tanto da primeira estratégia, de dividendos, mais baixo risco, tanto dessa última estratégia que eu te apresentei agora, o método valor-momento. Por exemplo, na estratégia de dividendos, a Taesa é uma boa ação, a Copel é uma outra boa ação, a Sanepar é uma outra boa ação e a CEMIG também é uma outra boa ação, cada qual com a sua posição. Então a Taesa é a segunda melhor ação, a Copel ocupa a posição 9, a Sanepar a posição 18 e a CEMIG a posição 25. Já na estratégia valor-momento, são empresas totalmente diferentes. Então a Movida é a segunda melhor ação, a Wiz também a nona melhor ação, a Eucatex está na posição número 15 e a Lojas Renner na posição número 24. Então veja que de uma forma bastante objetiva, quando você tem critérios claros, quando você segue efetivamente a estratégia da análise quantitativa, você consegue encontrar os melhores ativos de uma forma muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápida. E se você quer ter acesso a essas estratégias, quer entender efetivamente de maneira até mais aprofundada para aplicar esse tipo de estratégia na sua carteira, eu convido você a conhecer o meu curso completo chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você vai aprender a fazer tudo isso na prática. Para você ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela ou clicar no primeiro link da descrição. E agora que você já entendeu tudo sobre os fatores que funcionam, os fatores que não funcionam no Brasil e também sobre como aplicar esse tipo de estratégia na prática, eu vou apresentar para você 3 erros comuns que você não pode cometer de forma alguma ao seguir a estratégia da análise quantitativa no nosso país. O primeiro erro que você não pode cometer é de querer misturar diversos fatores. Então você quer aplicar ao mesmo tempo o fator preço, o fator dividendo, o fator qualidade e o fator momento. E por que isso não funciona especificamente no Brasil? Tá? Nos Estados Unidos isso até pode dar certo, mas no Brasil isso não gera resultado. Porque nós temos poucas empresas disponíveis para investir. Então enquanto o Ibovespa tem 300, 400 empresas, né, na P3 como um todo, não só no índice Ibovespa, na Bolsa Americana você tem 1.000, 1.500, 2.000 empresas disponíveis para investir. Então, se você aplica muitos filtros, você não filtra praticamente nada, né? Você vai fazer um ranking ali combinado que na prática não vai nem gerar para você uma ação de fato barata, nem uma ação que paga bom dividendo, nem uma ação de alta qualidade e nem também uma ação que está passando por um bom momento. Você vai ficar no meio termo entre tudo e na prática você não vai ter um ganho significativamente falando acima da média. Segundo erro que você não pode cometer: escolher o fator por gosto pessoal. Por exemplo, eu gosto do fator crescimento, então eu vou investir em empresas com base nesse fator. Agora, se esse fator gera para você 10% ao ano e o fator dividendos baixo risco que eu te apresentei gera 18,5% ao ano, não tem por que você escolher uma opção que gera para você muito menos resultado. A sua decisão tem que ser mais pragmática.
Você tem que ir para aquilo que mais gera resultado. É claro, existe um certo gosto pessoal para tomar decisão, mas isso não pode pautar 100% da sua decisão. Eu vou te trazer um exemplo mais prático, pensando, por exemplo, no seu trabalho, na sua atividade profissional. Eu tenho certeza que você não trabalha exatamente naquilo que você ama, que você faria de graça, ou que tudo que você faz no seu trabalho você acha ótimo. Tem várias pequenas atitudes que você faz no seu trabalho, várias ações que você toma que você não deve gostar e talvez de outras que você deva gostar. Só que no todo você não ama o seu trabalho, você não acorda todo dia pensando, nossa, eu amo o que eu faço, eu vou fazer aquilo com uma grande alegria. E se você optasse por seguir aquilo que você gosta no seu trabalho, você com certeza estaria trabalhando em uma outra atividade que iria pagar para você muito menos. Eu tenho certeza que a sua decisão da profissão é uma decisão muito mais pragmática. Você pensou, o que pode me gerar uma melhor qualidade de vida? Como que eu posso aumentar a sua renda? E você seguiu por esse caminho. E nos investimentos, a lógica é a mesma. Você tem que investir o seu dinheiro, é claro, tendo um pouco de gosto pessoal. Então, se você quer ter renda, você vai investir nesse tipo de empresa. Se você quer ter valorização, você pode investir nesse tipo de empresa. Mas o que eu falo é, dentro do fator dividendo, você tem que pegar aquilo que gera resultado. Não adianta você querer seguir a estratégia que você gosta de seguir. Porque eu gosto de analisar a empresa, porque eu gosto de analisar a empresa. E aí, se isso não gera resultado, o que adianta? Não adianta nada. Você tem que seguir aquilo que de fato coloca dinheiro no seu bolso. É isso que vai fazer o seu patrimônio crescer e é isso que vai fazer você viver de renda lá na frente. E o terceiro erro que você não pode cometer de forma alguma é você acreditar que os melhores fatores, os que mais geram resultado no Brasil, vão necessariamente gerar os melhores resultados na Bolsa Americana e vice-versa. Então tem coisa que funciona muito bem aqui, como por exemplo, o fator dividendo, que não é tão bom assim nos Estados Unidos. Nesse caso, por um fator fiscal. Então, no Brasil, o dividendo é isento. Nos Estados Unidos, o dividendo tem um imposto de 30% na fonte. Então, por definição, o fator dividendo lá fora não é um fator muito funcional. Então, se aqui, voltando ao caso de gosto pessoal, se aqui você gosta de receber dividendo e lá fora você também gostaria de receber, não importa, porque lá você vai ser taxado em 30%. Então não tem lógica você querer montar uma carteira de dividendos no exterior, sendo que 30% do dividendo vai ficar retido na conta do governo norte-americano por conta do imposto lá dos Estados Unidos. Então faz muito mais sentido lá você buscar um outro tipo de estratégia e aqui no Brasil um outro tipo de estratégia com base naquilo que mais gera resultado. A sua decisão tem que ser pragmática e não emocional. E aplicando tudo isso que eu te passei ao longo do vídeo, tanto os fatores que funcionam, tanto os fatores que não funcionam, e não cometendo nenhum erro que eu te apresentei, você vai conseguir aplicar a estratégia da análise quantitativa da melhor forma possível. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino, para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.